Bem-vindos aos Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Era uma noite fria de outono, quando me sentei diante do meu computador, navegando sem destino pela internet. Meu objetivo era simples: matar o tempo e talvez encontrar algo interessante para ler. Foi quando me deparei com um fórum online, o Net Nostalgia, um lugar onde as pessoas compartilhavam lembranças de infância. Um tópico em particular chamou minha atenção: Candle Cove, show infantil local? Curioso, cliquei no link e comecei a ler as postagens. O primeiro post, feito por um usuário chamado SkyShales33, perguntava se alguém se lembrava de um programa infantil chamado Candle Cove, transmitido por volta de 1971 ou 1972. Ele mencionou que o programa parecia ter sido exibido em uma estação local em Ironton e era sobre piratas. À medida que lia, mais usuários entravam na conversa. Um deles, Mike Painter 65, lembrou-se de uma marionete de pirata na boca de uma caverna falando com uma menina. Outro usuário, Jaren 2005, recordou que o programa era transmitido no canal 58 e tratava-se de uma menina que se imaginava ser amiga dos piratas, com um navio chamado Laughing Stock e um pirata medroso chamado Percy. Mas era SkyShale33 quem parecia ter as lembranças mais vivas e detalhadas. Ele descreveu o navio Laughing Stock com uma proa sorridente de madeira que parecia estar engolindo o mar. A lembrança mais perturbadora que ele compartilhou foi sobre uma fala recorrente do programa: "Você tem que ir para dentro", que era dita de forma sinistra e repetitiva. À medida que a conversa se desenrolava, detalhes mais bizarros e perturbadores surgiam. O personagem Pega Peles foi mencionado por Jaren 2005, descrito como um esqueleto sujo vestindo uma cartola e capa. SkyShale33 acrescentou que a cartola e a capa eram supostamente feitas da pele de crianças. O mais arrepiante era a forma como a boca do Pega-Peles se movia. Não abria e fechava, mas se movia para frente e para trás de forma mecânica e estranha. A conversa tomou um rumo ainda mais sombrio, quando SkyShale0T33 mencionou um pesadelo recorrente que ele tinha sobre o programa. Ele descreveu um episódio onde, após a música tema, a tela ficava preta e todos os personagens começavam a gritar em agonia, com os fantoches e marionetes se contorcendo em espasmos. Os detalhes desse pesadelo me assustaram profundamente. SkyShale0T33 falou sobre um episódio em que, em vez da programação normal, apenas mostrava os personagens gritando e se contorcendo em dor. Isso me fez pensar: que tipo de programa infantil teria um conteúdo tão perturbador? A discussão no fórum continuou, com mais pessoas compartilhando suas memórias assustadoras de Candle Cove. Um usuário, Kevin Hart, expressou sua incredulidade sobre o programa, questionando como um show tão perturbador poderia ser transmitido para crianças. Ele também mencionou a lembrança de um episódio particularmente aterrorizante, onde apenas os gritos dos personagens podiam ser ouvidos. À medida que lia, comecei a sentir um calafrio percorrer minha espinha. As descrições eram tão vívidas e detalhadas que pareciam reais. Mas como um programa desses poderia existir sem que ninguém fora desse pequeno grupo de pessoas se lembrasse dele? A conversa no fórum tomou um rumo ainda mais estranho quando Jaren 2005 compartilhou uma lembrança perturbadora. Ele descreveu um episódio onde a menina, Janice, aparecia tremendo de medo enquanto o Pega-Peles gritava através de seus dentes rangentes. A mandíbula da marionete movia-se selvagemente, como se estivesse prestes a se soltar dos fios. Foi então que Mike Painter
O usuário que iniciou a conversa retornou ao fórum com uma revelação chocante. Ele contou que havia visitado sua mãe em uma casa de repouso e perguntado sobre Candle Cove. Sua mãe se lembrou do programa, mas de uma maneira totalmente diferente. Ela disse que, quando criança, ele costumava assistir a uma tela de estática, alegando estar vendo Candle Cove. Essa revelação me deixou perplexo. Será que tudo não passava de uma ilusão coletiva? Ou havia algo mais sinistro por trás dessas lembranças compartilhadas? A discussão no fórum agora estava repleta de teorias e especulações. Alguns sugeriram que talvez Candle Cove fosse um experimento psicológico. Outros acreditavam que poderia ser um fenômeno sobrenatural. Intrigado e um pouco assustado, decidi investigar mais. Pesquisei na internet por horas, procurando qualquer menção de Candle Cove, mas tudo o que encontrei foram mais relatos e teorias em fóruns e blogs. Parecia que, além daquelas pessoas no fórum Net Nostalgia, ninguém mais se lembrava do programa. Minha curiosidade se transformou em obsessão. Comecei a contatar emissoras de TV locais da época, bibliotecas e arquivos, buscando qualquer registro de Candle Cove. Mas todas as minhas buscas terminaram em becos sem saída. Parecia que o programa nunca havia existido, pelo menos não no mundo real. À medida que a investigação sobre Candle Cove se aprofundava, comecei a sentir que estava me perdendo em um labirinto de mistérios e memórias distorcidas. Cada pista que seguia parecia apenas aumentar a neblina em torno da verdade. A comunidade online estava fervilhando com teorias, desde experiências governamentais secretas até fenômenos paranormais. Eu sabia que precisava de respostas mais concretas. Decidi então buscar por pessoas que viveram na mesma área e época que os membros do fórum. Entrei em contato com grupos de história local e fiz postagens em redes sociais perguntando sobre o programa. Surpreendentemente, algumas pessoas responderam, mas suas memórias eram nebulosas e inconsistentes. Alguns lembravam vagamente de um programa com marionetes, enquanto outros afirmavam que nunca ouviram falar de algo parecido. Essas respostas apenas intensificaram minha curiosidade. Como um programa que parecia tão real para algumas pessoas poderia ser completamente desconhecido para outras? A possibilidade de Candle Cove ser uma memória coletiva falsa começou a parecer mais plausível. Foi quando decidi visitar Ironton, a cidade mencionada nas postagens do fórum. Talvez, explorando o lugar, eu pudesse encontrar alguma pista física ou testemunho pessoal que lançasse luz sobre o mistério. Chegando lá, fui diretamente à biblioteca local, esperando encontrar arquivos de jornais ou registros da época que mencionassem Candle Cove. Após horas vasculhando arquivos antigos, encontrei uma pequena menção em um jornal local de 1971. Era uma coluna de TV que listava os programas infantis da semana, e lá estava: Candle Cove, 16:00, canal 58. Meu coração acelerou. Era a primeira prova concreta da existência do programa. Com essa informação em mãos, fui à estação de TV local que operava o canal 58 na época. O prédio era antigo e parecia abandonado, mas ainda funcionava. Lá, falei com um arquivista que trabalhava na estação desde os anos 70. Ele se lembrava vagamente de Candle Cove, mas disse que todos os registros daquele período haviam sido perdidos em um incêndio há muitos anos. No entanto, ele me contou uma história intrigante. Segundo ele, Candle Cove era um programa experimental destinado a testar os limites da imaginação infantil. Ele disse que o programa era feito de forma muito rudimentar e tinha um orçamento extremamente baixo, o que explicaria a aparência bizarra e perturbadora das marionetes. Saindo da estação, eu me sentia ao mesmo tempo animado e confuso. A existência de Candle Cove havia sido confirmada, mas muitas perguntas permaneciam sem resposta. Quem criou o programa? Qual era o seu verdadeiro propósito? E por que ele deixou uma marca tão profunda e perturbadora na memória de algumas pessoas? Intrigado e determinado a descobrir mais, decidi investigar a origem do programa.
Minha busca me levou a uma pequena comunidade de artistas e marionetistas na área de Ironton. Talvez, pensei, alguém lá soubesse algo sobre os criadores de Candle Cove. Na comunidade, encontrei uma velha marionetista chamada Eleanor, que trabalhava com marionetes desde os anos 60. Ao mencionar Candle Cove, vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ela confirmou que conhecia o programa e revelou que ele foi criado por um grupo de artistas locais, incluindo ela mesma. Segundo Eleanor, Candle Cove era uma tentativa de criar um show de marionetes que fosse não apenas educativo, mas também estimulasse a imaginação das crianças. Eleanor compartilhou comigo alguns esboços e fotos das marionetes originais. Eram imagens desbotadas, mas podia-se ver claramente o pirata Percy, o navio Laughingstock e o terrível Pega-Peles. Ela explicou que, devido ao orçamento limitado, as marionetes foram feitas de materiais reciclados e peças de bonecas antigas, o que explicava sua aparência estranha e inquietante. Quando perguntei sobre os episódios perturbadores que as pessoas lembravam, Eleanor parecia confusa. Ela insistiu que o programa era inofensivo e destinado a ser uma experiência lúdica para as crianças. Ela nunca soube de nenhum episódio onde apenas gritos e agonia fossem transmitidos. Saindo da comunidade de artistas, comecei a entender que Candle Cove talvez fosse um programa com boas intenções, mas que, de alguma forma, acabou sendo interpretado de maneira terrível pelas mentes das crianças que o assistiam. A mistura de um orçamento baixo, marionetes recicladas e uma produção amadora poderia ter criado imagens que foram mal interpretadas e transformadas em pesadelos nas mentes das crianças. Com essa nova compreensão, voltei ao fórum Net Nostalgia para compartilhar minhas descobertas. A reação foi mista. Alguns ficaram aliviados ao saber que Candle Cove não era tão sinistro quanto lembravam, enquanto outros insistiam que havia algo mais obscuro por trás do programa. A verdade sobre Candle Cove permaneceu ambígua. Talvez fosse apenas um show infantil mal interpretado. Ou talvez houvesse algo mais, algo que se perdeu no tempo e na memória. O mistério de Candle Cove continuou a fascinar e assombrar aqueles que se lembravam dele, um enigma envolto em sombras e sussurros do passado. Bem-vindos ao Sussurros na Tempestade. Esta noite, histórias ocultas aguardam sob o véu da chuva. Não esqueça, curta, inscreva-se e use fones para sentir cada sussurro. Prontos para o desconhecido? A tempestade já começou. Eu era apenas mais um caminhoneiro na imensidão das estradas do Brasil, levando carga de um lado para o outro, vendo o sol nascer e se pôr no horizonte. Minha vida era na estrada, entre paradas rápidas em postos de gasolina e refeições que a gente come sem prestar atenção. A BR-153, no trecho próximo a Goiânia, era só mais uma estrada no meu caminho, mas naquele dia, ela se tornou o cenário de algo que eu nunca poderia ter imaginado. Era uma tarde como outra qualquer. O céu estava meio carregado com aquelas nuvens que parecem pesadas de chuva, mas ainda segurando o temporal. Eu dirigia o meu caminhão, um modelo já com alguns anos, mas que era meu companheiro fiel na estrada. A cabine era minha segunda casa, com um amuleto pendurado no retrovisor e uma foto da família grudada no painel. A estrada estava mais vazia do que o normal. Talvez fosse o horário ou o dia da semana, não sei. O que eu sei é que a BR-153 tem fama. Os caminhoneiros contam histórias de acidentes estranhos, de coisas que aparecem e somem na estrada. Mas eu nunca liguei muito para essas conversas, até aquele dia. A pista estava cheia de buracos, o que não era novidade. A gente aprende a dirigir desviando desses buracos, como se estivesse dançando com o caminhão, um balé pesado e cansativo. A sinalização era ruim, com placas cobertas pelo mato, ou desbotadas pelo sol e pela chuva. Eu conhecia bem essa estrada.
Sabia onde tinha que reduzir a velocidade e onde os buracos eram maiores. O mato alto dos dois lados da estrada dava um certo ar de isolamento, como se aquela parte do mundo tivesse sido esquecida. Eu já tinha visto capivaras e até cobras atravessando a pista em outros trechos, mas ali o que eu via mais era o balançar das folhas com o vento. Foi quando eu vi ela. No início pensei que era um animal, talvez um cachorro perdido ou algo assim. Mas quando me aproximei, vi que era uma pessoa, uma mulher. Ela saiu do mato de repente, como se estivesse fugindo de algo. Estava desesperada, os braços balançando, a roupa rasgada. Ela correu para o meio da estrada e eu pisei no freio com toda a força que tinha. O caminhão chiou e reclamou, mas consegui parar a tempo. O coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir ele no meu peito, um tambor descompassado. Desci do caminhão rápido, com aquela sensação estranha de que algo não estava certo. Ela veio na minha direção, tropeçando nas próprias pernas. Eu vi o rosto dela, todo sujo de terra e sangue. Os olhos dela estavam arregalados, cheios de medo e confusão. Ela tentou falar, mas as palavras saíam emboladas, como se a língua não obedecesse. Demorei um pouco para entender o que ela estava dizendo. Ela falava de um acidente, de um carro que tinha saído da estrada. Falava de uma criança e de outra mulher, que estavam presas no carro. Eu senti um frio na barriga. Acidentes na estrada são sempre ruins, mas quando tem criança envolvida, a coisa fica pior. Pedi para a moça se acalmar e tentar me explicar direito o que tinha acontecido. Ela respirou fundo, engoliu o choro e começou a contar com mais calma. Disse que estava viajando com a sua irmã e o filho dela, um menino de uns 5 anos. Ela falava como se cada palavra doesse, como se relembrar daquilo fosse um tormento. Ela contou que o carro tinha batido num buraco e perdido o controle. A irmã dela, que dirigia, tentou segurar o volante, mas o carro rodou na pista e saiu da estrada, capotando e indo parar no meio do mato. Ela disse que conseguiu sair do carro, mas a irmã e o menino ficaram presos lá dentro. A moça estava desesperada, falando que precisava de ajuda para tirar eles de lá. Eu sabia que não tinha muito tempo. Acidentes assim podem ser mortais, especialmente se o carro estiver muito amassado ou se estiver vazando gasolina. Pedi para ela me mostrar onde estava o carro. Ela apontou para o mato alto do lado da estrada e começou a caminhar na frente, abrindo caminho entre as folhas e galhos. Eu segui ela, sentindo os espinhos arranhando minhas pernas e braços. A moça caminhava com uma urgência, como se cada segundo contasse. Eu também sentia essa urgência, mas ao mesmo tempo, um medo estranho estava crescendo dentro de mim. Era como se algo me dissesse que aquilo não era um simples acidente. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, chegamos ao carro. Estava de cabeça para baixo, com a parte de baixo toda amassada e o vidro da frente estilhaçado. Meu coração afundou quando vi a cena. Era pior do que eu tinha imaginado. A moça começou a gritar pelos nomes da irmã e do sobrinho, mas não tinha resposta. Eu me aproximei do carro e vi que a porta do motorista estava amassada, prendendo a mulher lá dentro. Ela estava imóvel, com a cabeça inclinada de um jeito que não parecia natural. Eu tentei abrir a porta, mas estava emperrada. Então, fui para o outro lado do carro e vi o menino. Ele estava preso na cadeirinha, chorando baixinho. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas ele não parecia estar machucado gravemente. Com muito esforço, consegui abrir a porta e tirar o menino de lá. Ele se agarrou em mim, chorando e tremendo. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que tudo ia ficar bem, mas minha própria voz estava tremendo. Voltei para onde estava a motorista e vi que não tinha muito o que fazer. Ela estava presa nas ferragens, e eu não tinha as ferramentas nem o conhecimento para tirar ela de lá. Senti um aperto no peito. Sabia que ela provavelmente estava morta. Levei o menino de volta para uma estrada, segurando-o firme. Ele ainda chorava, agarrado a mim como se eu fosse a única coisa segura naquele mundo de caos. Quando chegamos na estrada, a moça não estava mais lá. Olhei ao redor, procurando por ela, mas ela tinha sumido como se nunca tivesse estado ali. Isso me deixou ainda mais preocupado. Onde ela teria ido? Será que tinha ido buscar ajuda? Mas por que ela teria me deixado sozinho com o menino? Nada daquilo fazia sentido.
Decidi que o melhor a fazer era tentar sinalizar para algum outro veículo. Coloquei o menino no chão, perto do caminhão, e comecei a acenar para os carros que passavam. Demorou um pouco, mas finalmente um carro parou. Era um casal. Eles pareciam assustados ao ver a cena, mas se ofereceram para ajudar. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido e eles chamaram a emergência. Enquanto esperávamos, tentei confortar o menino. Ele estava um pouco mais calmo agora, mas ainda muito abalado. Eu não sabia o que dizer para ele. Como você explica para uma criança que algo terrível aconteceu? Os serviços de emergência chegaram rápido. Ambulâncias, polícia, bombeiros, tudo se transformou em um borrão de luzes e sons. Eles começaram a trabalhar imediatamente, tentando acessar o carro e ajudar a mulher presa. Eu estava ali, meio atordoado, segurando o menino, quando um dos policiais veio falar comigo. Ele fez algumas perguntas sobre o acidente e sobre a moça que tinha me pedido ajuda. Eu olhei ao redor, mas ela ainda estava desaparecida. Disse isso ao policial e ele pareceu confuso, mas continuou a fazer seu trabalho. Depois de um tempo, os bombeiros conseguiram acessar o carro e retirar a mulher. Foi quando eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Eles estavam cobrindo o corpo com um lençol, mas por um segundo eu vi o rosto dela. Era a mesma moça que tinha me pedido ajuda. Como isso era possível? Aquilo me abalou profundamente. Eu não entendia como ela podia estar morta no carro e, ao mesmo tempo, ter vindo me pedir ajuda. Meus pensamentos estavam girando, tentando fazer sentido daquilo tudo. Nos dias seguintes, eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Tive pesadelos todas as noites. Via o rosto da moça em todo lugar. Ouvia sua voz pedindo ajuda. Eu sabia que algo estranho tinha acontecido. Algo que eu não conseguia explicar. A situação foi ficando cada vez mais difícil para mim. Eu não conseguia mais dirigir, não conseguia dormir. Sentia-me constantemente ansioso, como se a qualquer momento algo terrível fosse acontecer. Meus amigos e família começaram a se preocupar, dizendo que eu não estava bem. Eles estavam certos. Eu não estava bem. Acabei sendo internado em uma clínica psiquiátrica. Lá, eu andava de um lado para o outro, segurando o ar como se estivesse carregando uma criança. Eu sabia que não havia criança alguma, mas não conseguia parar. Aquela estrada, aquele acidente, aquela moça, eles mudaram minha vida. Eu nunca deveria ter procurado por Ismael.jpg. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural, pelo macabro, pela escuridão que se esconde nas bordas desfocadas da nossa compreensão diária. Mas há linhas que não deveriam ser cruzadas, há véus que não deveriam ser levantados. E agora, enquanto escrevo isso, sinto o peso de olhos invisíveis sobre mim, sentindo a presença de algo que não posso ver, mas que sei que está sempre lá, à espreita. Tudo começou com uma lenda urbana que encontrei em um fórum obscuro da internet, algo sobre uma imagem amaldiçoada conhecida apenas como Ismael Dog. Eu era estudante na época, com muito tempo livre e uma sede insaciável pelo mistério. A lenda falava de uma imagem que, uma vez vista, provocaria pesadelos terríveis e episódios de epilepsia. A imagem era de um cachorro, ou pelo menos o que se parecia com um sorriso humano grotescamente largo. Eles diziam que a imagem exigiria que você ao espalhasse a palavra, ou seja, compartilhasse com outra pessoa, como uma corrente infernal que nunca poderia ser quebrada. Eu ri disso. Deveria ter sido apenas uma história para manter crianças longe da parte profunda da internet, um conto de advertência para aqueles que, como eu, procuram o que está escondido. Mas então eu vi a imagem pela primeira vez. Foi um acidente, um clique errado enquanto eu navegava por um site dedicado ao estranho e ao inexplicável. A imagem estava escondida no final de um longo post sobre aparições paranormais, marcada apenas por um título estranhamente cativante: "Você viu isto? Não olhe." O aviso deveria ter sido suficiente, deveria ter impedido minha curiosidade. Mas eu cliquei. E então eu vi o Ismael Dog. Não era como os cães que eu conhecia, não era como nada que eu já tinha visto antes. Seus olhos brilhavam com uma luz maliciosa, e seu sorriso, e aquele sorriso não era natural.
Era como se alguém tivesse esculpido um sorriso humano em um rosto que nunca foi feito para sorrir. Naquele momento, senti uma onda de desconforto, um calafrio que correu pela minha espinha e se alojou no fundo da minha mente. Desviei o olhar, fechei a janela do navegador e tentei esquecer. Mas o dano já estava feito. As noites seguintes foram agitadas. Sonhos perturbadores, visões de olhos brilhantes e dentes brancos e afiados me perseguindo no escuro. Eu acordava suando frio, com o coração batendo forte no peito, incapaz de voltar a dormir. Durante o dia, eu me sentia observado, como se houvesse uma presença à minha volta, sussurrando para eu olhar, para espalhar a palavra. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que a lenda da creepypasta tinha entrado na minha cabeça e estava brincando com meus medos. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais intensos os sonhos se tornavam. Eu vi a mão no sonho, aquela mão humana estendida da escuridão, como se me convidando, me chamando. Ele falou comigo em um sussurro que não era som nem voz, mas uma compreensão direta na minha mente. Espalhe a palavra, ele exigia, sua voz como garras arranhando dentro do meu crânio. Espalhe a palavra e você estará livre. Eu resisti. Eu sabia o que isso significava, passar a maldição para outro, infectar outra alma inocente com esse terror. Eu não poderia fazer isso. Mas cada noite que passava, cada visão do Smile Dog que me assombrava, tornava mais difícil resistir. Eu estava perdendo horas de sono, meu trabalho estava sofrendo, e meus amigos começaram a notar. Eles perguntavam se eu estava bem, e eu apenas balançava a cabeça, forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. Eu estava preso em um ciclo de terror noturno e exaustão diurna, incapaz de encontrar uma saída. Até que uma noite, o sonho mudou. Eu estava de pé em um quarto escuro, o ar pesado com um cheiro metálico de sangue e ferrugem. A mão estava lá, como sempre, mas desta vez, ela segurava algo, um disco flexível, um objeto obsoleto de uma era passada. Espalhe a palavra, Smile Dog repetiu, mas sua voz agora tinha um tom de urgência, uma demanda que eu sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. Eu acordei em pânico, o cheiro ainda enchendo minhas narinas, e soube o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, eu estava resoluto. A busca pela origem de Smile.jpg tornou-se minha missão singular. Vasculhei fóruns, conversei com outros caçadores do paranormal online, todos os quais pareciam saber do Smile Dog, mas nenhum tinha visto a imagem verdadeira, apenas falsificações. Eu estava no limite, quase pronto para ceder à demanda da criatura e espalhar a palavra, quando recebi um e-mail. Era de um endereço que eu não reconhecia, com um único anexo, um arquivo de imagem. Meu coração batia forte enquanto eu debatia se deveria abrir ou não. O medo dizia não, mas a necessidade de terminar com isso me impelia a clicar. Antes que eu pudesse decidir, meu computador congelou e a tela ficou preta. Então, lentamente, uma imagem começou a formar-se. Era o Smile Dog, seu sorriso zombeteiro agora preenchia cada canto da minha visão. E então ele falou, não em palavras, mas em imagens. Visões do passado, do presente, visões de um futuro onde eu era o portador da maldição, espalhando-a para outros inocentes. Eu gritei, um som cru e visceral que eu mal reconheci como meu. Quando consegui desviar o olhar, a imagem tinha desaparecido e meu desktop estava como antes, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado em mim. Eu sabia o que precisava ser feito. Eu não podia permitir que isso continuasse, não podia ser o veículo para essa maldição espalhar mais terror. Eu tinha que enfrentar isso, tinha que encontrar uma maneira de terminar com Smile Dog de uma vez por todas. Nos dias que se seguiram, mergulhei nas profundezas escuras da web, buscando alguém que tivesse experienciado algo semelhante, alguém que soubesse como quebrar a maldição do Smile Dog. Entre relatos de terceira mão e histórias de terror claramente fabricadas, finalmente encontrei um fórum esquecido, um relicário de lendas urbanas e mitos digitais. Foi lá que eu encontrei o nome de uma mulher que afirmava ter escapado da maldição.
Ela não deu detalhes, apenas um conjunto de coordenadas e uma data e hora. Eu sabia que tinha que ser lá, que tinha que descobrir o segredo para acabar com isso. Na data marcada, dirigi-me para as coordenadas, que me levaram a uma cabana antiga nas profundezas da floresta. O lugar estava deserto, abandonado, mas ainda emanava uma sensação de expectativa. Entrei, o chão rangendo sob meus pés, e vi um computador antigo sentado sobre uma mesa coberta de poeira. Ao lado, uma pilha de disquetes. Um deles estava rotulado Smile.jpg, a cura. Hesitei apenas um momento antes de inserir o disquete na unidade e ligar o computador. A tela piscou, linhas de código desfilaram, e então uma mensagem apareceu: para quebrar a maldição, você deve entender o sorriso. As palavras se dissolveram em uma série de imagens, não o Smile Dog, mas pessoas sorrindo em situações de alegria, de alívio, de conquista. O verdadeiro poder do sorriso, a mensagem dizia, era compartilhar alegria, não terror. Eu tinha que espalhar a palavra, sim, mas a palavra certa. A palavra de esperança. Eu acordei na cabana, o amanhecer entrando pelas janelas quebradas. O computador estava desligado, o disquete desaparecido. Mas eu sabia o que fazer agora. Eu sabia como espalhar o sorriso certo. Quando acordei daquele sonho revelador, algo em mim havia mudado. Eu sentia um estranho alívio, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Mas à medida que os dias passavam, uma semente de dúvida começou a brotar em minha mente. Eu havia realmente quebrado a maldição ou apenas transferido a responsabilidade? A internet já não mostrava sinais do Smile Dog, mas será que isso era um sinal de vitória ou uma armadilha cuidadosamente posta? Então, aconteceu. Um novo e-mail em minha caixa de entrada, um remetente sem nome. Anexado, um arquivo simplesmente intitulado O Sorriso. Sem pensar, cliquei nele, e lá estava ele novamente, aquele mesmo sorriso abominável. Mas havia algo mais, algo que eu não tinha percebido antes. As palavras na tela piscaram em um ritmo hipnótico: agora você é o portador. Espalhe a palavra. O verdadeiro horror da minha situação finalmente se cristalizou. Smile Dog nunca pretendia ser detido. A maldição não era para ser quebrada, mas espalhada, e eu havia caído em sua armadilha mais astuta. Agora, entendo a verdadeira natureza do sorriso, ou não era um sinal de alegria, mas um símbolo de contágio. E você, que assiste a este vídeo, deve perceber que esta não é apenas uma história. Ao me ouvir, ao ver estas imagens, você está tocado pela maldição. Smile Dog não é apenas uma lenda, é uma realidade, e agora, você também deve espalhar a palavra. Tudo começou como uma simples reunião entre amigos. Estávamos na casa de Clara, uma casa antiga herdada de sua avó, situada nos arredores da cidade. Clara sempre teve um fascínio por coisas antigas e místicas, por isso não foi surpresa quando ela tirou um tabuleiro de Ouija de uma de suas muitas caixas de antiguidades. Vamos tentar algo diferente esta noite, ela disse com um brilho de excitação nos olhos. Nós, um grupo de 5 amigos, nos acomodamos ao redor do tabuleiro na sala de estar. O tabuleiro era elegante, com letras douradas e um plankete que deslizava suavemente sobre a superfície de madeira. Inicialmente, rimos e fizemos perguntas bobas, mas à medida que a noite avançava, a atmosfera mudou. As respostas do tabuleiro começaram a se tornar mais sérias, e uma sensação estranha começou a se instalar na sala. A primeira ocorrência estranha foi a luz piscando sem motivo aparente. Todos paramos e nos olhamos, tentando encontrar uma explicação lógica. Mas então, com cada pergunta feita ao tabuleiro, o plankete movia-se mais rapidamente, e os fenômenos estranhos intensificavam-se. Quem está aqui conosco? Perguntei, tentando manter a voz estável. O plankete moveu-se rapidamente para as letras, soletrando o Helena. Ninguém de nós conhecia alguém com esse nome, o que apenas aumentou a tensão na sala. O que você quer, Helena? Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente.
libertação, foi a resposta. Naquele momento, ouvimos um som vindo da parede atrás de nós. Era como se algo estivesse se movendo dentro da parede, um arranhão suave, mais distinto. Clara, com mais coragem do que o resto de nós, levantou-se e examinou a parede. Ela encontrou uma pequena alavanca escondida atrás de uma pintura. Quando ela puxou, uma seção da estante ao lado se abriu, revelando uma passagem secreta. A passagem levava a uma pequena sala, coberta de poeira e teias de aranha, como se tivesse sido esquecida pelo tempo. No centro da sala, sobre uma pequena mesa, estava um diário. Eu o peguei e comecei a folhear suas páginas. O diário pertencia a uma mulher chamada Helena, que viverá naquela casa no início do século XX. As entradas eram fascinantes, detalhando sua vida cotidiana, seus pensamentos e sentimentos. Mas à medida que avançamos nas páginas, o tom do diário mudou. Helena escreveu sobre sentir-se presa, sobre querer mais da vida do que as convenções da época permitiam. As últimas entradas eram frenéticas, cheias de um desejo desesperado por liberdade. Ela falava de um plano para escapar, para encontrar uma nova vida longe daquela casa. Mas as entradas terminaram abruptamente, sem uma conclusão para sua história. Voltamos para o tabuleiro de Ouija, agora com um novo entendimento. Perguntamos a Helena se ela havia conseguido escapar. O Plunkett moveu-se para o não. Então perguntamos o que poderíamos fazer para ajudá-la. A resposta foi uma única palavra: lembre. Clara sugeriu que deveríamos contar a história de Helena, para que ela não fosse esquecida. Decidimos fazer um vídeo sobre o diário de Helena, sobre sua vida e suas aspirações, e postá-lo online. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. As pessoas estavam fascinadas pela história de Helena, pela mulher que viveu em uma época que a reprimia, mas que sonhava com liberdade. E, de alguma forma, senti que tínhamos cumprido o que Helena queria. Ela não foi mais esquecida, ou sua história era conhecida. Mas a experiência com o tabuleiro de Ouija e o diário deixaram uma marca em todos nós. Às vezes, à noite, eu ainda sinto uma presença, um sussurro do passado, lembrando-me de Helena e de como, mesmo após a morte, ela procurava ser ouvida. Desde então, nunca mais tocamos no tabuleiro de Ouija. Ele foi guardado de volta na caixa de Clara, escondido nas sombras, um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, podem revelar mais do que estamos preparados para enfrentar. Após aquela noite, algo em mim mudou. A história de Helena me fez refletir sobre as inúmeras histórias não contadas, as vidas esquecidas que ecoam silenciosamente através do tempo. A sensação de que Helena estava, de alguma forma, presente e consciente do que havíamos feito, permanecia comigo. Algumas semanas depois, Clara me chamou, sua voz tremendo do outro lado da linha. Ela disse que estranhos fenômenos estavam acontecendo em sua casa desde a noite que jogamos o tabuleiro de Ouija. Objetos mudavam de lugar, portas se abriam e fechavam sozinhas, e às vezes, ela ouvia sussurros no meio da noite. Decidimos nos reunir na casa de Clara, na mesma sala onde tudo começou. Sentamos em círculo, debatendo o que deveríamos fazer. Foi então que ouvimos um som suave vindo da estante e o som de algo se movendo. A passagem secreta havia se aberto sozinha. Com uma mistura de medo e curiosidade, entramos na pequena sala secreta. Lá, sobre a mesa onde encontramos o diário de Helena, estava o tabuleiro de Ouija. Mas algo estava diferente. O Plunkett estava se movendo sozinho, soletrando palavras: "Obrigada". Aquilo foi um choque para todos nós. Estava claro que tínhamos desencadeado algo naquela noite que ia além do nosso entendimento. Era como se Helena estivesse tentando se comunicar conosco, mesmo sem estarmos jogando. Nos dias seguintes, decidi investigar mais sobre a história da casa e de Helena. Descobri que, na época de Helena, a casa era um ponto de encontro para pessoas interessadas no ocultismo e no espiritualismo. Helena, uma mulher à frente de seu tempo, era fascinada por esses assuntos e participava ativamente dessas reuniões.
Comecei a me perguntar se a presença de Helena era uma consequência dessas atividades, se de alguma forma ela havia se tornado parte da casa. Talvez o tabuleiro de Ouija fosse um meio para ela expressar sua história, sua luta por liberdade e sua conexão contínua com o mundo que ela deixou para trás. Compartilhei minhas descobertas com o grupo, e juntos decidimos honrar a memória de Helena de uma maneira mais significativa. Transformamos a sala secreta em um pequeno santuário dedicado a ela, com fotos da época em que ela viveu e uma cópia do seu diário. À medida que o tempo passava, os fenômenos estranhos na casa de Clara diminuíram. Parecia que Helena finalmente encontrara a paz que buscava. A sensação de que ela estava presente desapareceu, mas sua história continuou a nos inspirar. A experiência com o tabuleiro de Ouija me ensinou que o passado nunca está realmente morto. Ele vive em nós, nas histórias que contamos, nas lembranças que guardamos. Helena, uma mulher que ansiava por liberdade em uma época que a restringia, agora era livre, não apenas na memória, mas na consciência coletiva de todos que ouviram sua história. E em noites chuvosas, quando o mundo lá fora parece distante e misterioso, eu me lembro de Helena, do tabuleiro de Ouija, e de como, às vezes, o véu entre o passado e o presente é mais tênue do que parece. As histórias, como a chuva, têm o poder de reviver, de trazer à tona o que estava escondido, lembrando-nos de que todos nós somos, de certa forma, ecos do passado, ecoando no presente. A noite estava escura e turbulenta, com nuvens pesadas cobrindo o céu. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias, marcando o início de uma tempestade que prometia durar horas. Em uma pequena cidade, as ruas vazias e silenciosas eram iluminadas apenas por alguns postes de luz fracos e vacilantes, que pareciam lutar contra a escuridão opressora. No coração dessa cidade, havia uma velha casa abandonada. Era conhecida por todos como a Mansão dos Ecos. Dizia-se que, durante tempestades, se alguém ousasse se aproximar dela, poderia ouvir estranhos ecos que não pertenciam a este mundo. Não eram apenas os sons da chuva batendo contra as janelas quebradas ou o vento uivando através das rachaduras nas paredes. Eram vozes, sussurros quase inaudíveis, que se misturavam ao som da chuva, criando uma melodia fantasmagórica. Naquela noite, um jovem chamado Lucas, movido pela curiosidade e pelo desejo de desvendar mistérios, decidiu visitar a Mansão dos Ecos. Armado com uma lanterna e uma câmera, ele caminhou pelas ruas vazias, sentindo a chuva fria encharcar suas roupas. Ao se aproximar da mansão, seu coração batia acelerado, não de medo, mas de expectativa. Ele sempre fora fascinado pelo sobrenatural e aquela era a oportunidade perfeita para testemunhar algo verdadeiramente inexplicável. A mansão erguia-se diante dele, imponente e ameaçadora, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios a observá-lo. Lucas entrou, a porta rangendo em protesto. O interior da casa estava escuro e coberto de poeira, com teias de aranha adornando cada canto. Ele acendeu a lanterna, iluminando o caminho à frente. Enquanto explorava os cômodos, a chuva lá fora se intensificava, seu som preenchendo o ar com um zumbido constante. Lucas começou a ouvir os ecos. A princípio, eram quase imperceptíveis, mas gradualmente se tornaram mais claros. Eram vozes, murmúrios suaves que pareciam sussurrar diretamente em seu ouvido. Lucas seguiu o som, guiado pela curiosidade, até o segundo andar da mansão. Lá, em um dos quartos, ele encontrou a fonte dos ecos. No centro do quarto, havia um velho gramofone, ainda funcionando, tocando uma gravação antiga. A voz na gravação era distorcida, mas claramente humana, recitando algo que parecia um poema ou uma oração. Enquanto ouvia, Lucas sentiu uma presença atrás dele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali, apenas a escuridão e o som da chuva contra as janelas. Seu coração batia acelerado, e uma sensação de medo começou a se instalar. Ele decidiu que era hora de ir embora. No momento em que ele se virou para sair, a gravação parou abruptamente, deixando apenas o som da tempestade preenchendo o vazio. Lucas correu para fora da mansão, o medo o impulsionando. Quando chegou em casa, encharcado e ofegante,
não conseguiu se livrar da sensação de que algo o tinha seguido até lá. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a ouvir os ecos em outros lugares, não apenas na mansão. Eles o seguiam, sussurrando palavras que ele não podia entender. Cada gota de chuva parecia trazer consigo uma voz, um sussurro do passado, deixando incerto sobre o que era real e o que era fruto de sua imaginação. Os ecos se tornaram uma constante em sua vida, um lembrete incessante daquela noite na mansão dos ecos. Lucas tentou ignorá-los, mas quanto mais ele resistia, mais intensos os ecos se tornavam. Ele começou a pesquisar a história da mansão, buscando alguma explicação para o que estava vivenciando. Descobriu que a casa pertencera a um colecionador de artefatos antigos e gramofones. O proprietário, um homem chamado Sr. Almeida, tinha uma obsessão por gravações antigas, especialmente aquelas que continham cânticos e rituais de culturas esquecidas. Aprofundando-se em suas pesquisas, Lucas encontrou referências a um gramofone específico, que supostamente continha uma gravação amaldiçoada. Dizia-se que quem ouvisse essa gravação seria assombrado por vozes do além, ecos de almas presas na gravação. Lucas percebeu, com horror, que este poderia ser o mesmo gramofone que encontrara na mansão. Determinado a acabar com os ecos, Lucas decidiu retornar à mansão. Ele sabia que era arriscado, mas sentia que não tinha outra escolha. Equipado com uma câmera e uma gravação de áudio, ele entrou na mansão durante outra noite tempestuosa, esperando capturar qualquer evidência dos ecos sobrenaturais. Na mansão, ele encontrou o gramofone exatamente onde o deixará. Desta vez, ele trouxe consigo gravações de exorcismos e rituais de purificação, esperando que pudessem neutralizar a maldição do gramofone. Lucas começou a tocar as gravações, e, quase imediatamente, os ecos se intensificaram, transformando-se em gritos e lamentos torturados. Lucas sentiu uma energia fria e opressiva preencher a sala. As luzes de sua lanterna começaram a piscar e a câmera a falhar. No meio do caos, ele ouviu uma voz clara e distinta, diferente dos outros ecos. Era uma voz que parecia dirigir-se diretamente a ele, sussurrando palavras em uma língua desconhecida. Lucas, apesar do medo paralisante, continuou o ritual. As vozes se tornaram mais agressivas, e objetos na sala começaram a se mover sozinhos. Mas, à medida que o ritual avançava, as vozes começaram a enfraquecer, até que, finalmente, se silenciaram. Exausto e abalado, Lucas saiu da mansão. A chuva ainda caía, mas os ecos haviam desaparecido. Ele voltou para casa, sentindo um misto de alívio e incredulidade. Ele sabia que havia confrontado algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e a razão. Nos dias que se seguiram, Lucas revisou as gravações que fizera na mansão. Embora a maioria estivesse distorcida pelas interferências, em um trecho, ele conseguiu ouvir a voz distinta que se dirigira a ele, sussurrando uma mensagem enigmática. A voz dizia: "O eco nunca morre, apenas adormece. E na chuva, ele sempre encontrará um caminho de volta." Desde aquela noite, Lucas nunca mais ouviu os ecos. No entanto, sempre que chovia, ele se lembrava das palavras finais da voz e se perguntava se, algum dia, os ecos retornariam. A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios. Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.